वो दिन कितने प्यारे Aqueles dias eram tão amorosos. हैं Esses dias também são tão amorosos. Dia em que Baba esteve conosco, dia que Baba ainda está conosco. Versões elevadas de Baba. Se vocês continuarem a dar às almas uma gota através de uma mensagem, vocês permanecerão estáveis. तत्व स्वरूप में स्थित रहेंगे तो Na forma de doador, vocês a caridade de ser um doador. Enquanto andando e se movendo por aí, deixe que esteja sempre emergindo a forma da consciência de ser uma alma, aquele que faz outros agir e aquele dos sentidos físicos que são trabalhadores. Deixe que isso haja isso na consciência numa forma emergida, imersa. सदा इमर्ज रूप में हो ऐसे नहीं कि मैं तो Não pensem, eu sou uma alma de qualquer jeito. स्मृति में इमर्ज हो Isso está na sua forma imersa. No entanto, quando está na sua forma imersa, vocês têm esse enlevo, felicidade नशा खुशी e poder de controle. Vocês também aproveitam a si mesmos. Por quê? Assim como um rei mantém todos os seus trabalhadores sob seu controle, de acordo com as ordens, no mesmo modo, quando vocês têm a consciência da alma, como Karavanhar, aquele que faz as coisas através de outros, todos os seus अपने कर्मचारियों को sentidos físicos vão permanecer em ordem. Eles não vêm sob as ordens de Maya, eles vão permanecer sob as suas ordens. तो सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर्स में रहेंगी माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी आपके ऑर्डर में रहेंगी No entanto, constantemente tornem seus sentidos físicos, façam seus sentidos físicos trabalhar sob suas ordens. Filhos, eu estou sempre com vocês.
Om Shanti, merciful bestower, doador master misericordioso, bestowers of the royal family, master doadores da O família souls real. who are ignorant of knowledge of As desire, almas que são ignorantes de do conhecimento do not desejo give não instead of giving, tomam ao invés de having doar, temporary desires. devido a Continue ter to desejos give temporários. Continuem a without dar, counting. enquanto Do not count doando what you have não given. contam o que I did vocês this tenham much, doado. Eu fiz whereas that isso, one desse did not do tanto, anything. enquanto aquele outro To não fez count in nada. this way Contar is dessa not a maneira sanskar of a não é um bestower. sanskar de doador. Os The children of filhos the do generous Pai father do generoso not count nunca these things. contariam essas coisas. The treasure store A is loja de overflowing. a loja de Then tesouros why you are está counting? transbordando. Even Então, por que today, vocês deveriam estar no contando? one Mesmo will na keep idade an do ouro, account ninguém or vai have manter any plan. uma conta ou Those who are contar part of nada. the royal Aqueles que são family parte da and the família sun real dynasty e da are dinastia do Sol master são master bestowers. doadores. They would Não há not nenhuma give. barganha lá. The sun A dynasty dinastia do means Sol the home significa a of the casa bestowers. dos So doadores. you have to Então fill vocês yourself têm que se with these preencher com esses sanskars sanskars now. agora. Om Shanti. Om Shanti. Vyakti So, Parivar just to update you that drama is é só online. para So, é, plan, wonderful deixar para program for vocês everyone atualizado. A gente tinha tonight, programa hoje com but o Brother King hoje à drama is noite, different. mas o drama é And for diferente some unavoidable e por reason, causa we had to de postpone uma tonight's razão program. particular, a So gente let vai ter que everyone know adiar the o programa start de hoje. Então, of program with Brother Ken. It will be soon, but not today. So então sorry o programa com o Brother King once vai ser logo, mas não vai ser continue hoje. with our Desculpe pelo regular series today. inconveniente. Nós vamos continuar com as And nossas séries regular hoje. today's day 7, Obrigado. Então, hoje é o dia 7, misericordioso e doador, masters doadores da família real. Vamos ouvir agora Mohini Didi. Quem foi adiado. E a todos, todos estão bem? Sim? Todos estão ok? Baba Baba sempre menciona para nós que todos pertencemos à família real e também a dinastia do Sol, que é a dinastia da Idade do Ouro. E Baba fala para criar essa consciência, que nessa consciência que você tem tesouros ilimitados dentro de você. E Baba deu a você tantos tesouros, mas também eles sempre falam doar para doar e nunca tomem nada. Então Baba quer que nós estejamos muito afortunados e ter misericórdia. Porque se alguém, porque por alguma razão, perde seu entusiasmo ou coragem, ou a confiança interior, essa alma, ao invés de dizer, você é sempre assim, isso não devia acontecer. Mas isso não é o que a outra alma quer que aconteça. Mas a vida é uma jornada. E muitas coisas acontecem, certo? E nós temos que nos ajudar, nós somos todos viajantes, a gente não abandona ninguém, né? Então, esse doar pode ser, algumas vezes as pessoas não vão gostar do que você diga para eles, mas mantenha bons sentimentos, tenha bons votos. Então é através dos seus pensamentos
que você pode ajudar outras And that's pessoas. what Baba had been talking about E mercy. esse é o que Baba tem nos falado sobre misericórdia. Anyone, whether Qualquer um, wherever you are, não at importa onde home, você in esteja, university, at school, no shopping, na universidade, numa escola or in family. ou na família. Because some people, any situation Porque algumas happens, pessoas, are more quando alguma affected than situação others. acontece, There are some, they worry more than others. há algumas coisas que Some são get mais do que despondent outras. very quickly, Alguns others ficam don't. desesperançosos So muito everyone rapidamente, has outros não. different Então, todo mundo strength. tem diferentes capacidades, certo? Everyone is observer of whatever happening. Todo mundo é observador do qualquer Observer, coisa they que take certain things. esteja acontecendo. Então, eles observam certas coisas. And when we take something from outside, it goes Quando in, nós tomamos alguma coisa de fora, then our boat starts shaking. Right? então nós começamos a tremer. If a big boat with passengers sailing smoothly, A gente está navegando tranquilamente and water start going in. e aí a água começa a entrar no barco. Então, por que isso Boat is acontece? going to sink, right? But then again, what state of Então, mind do we novamente, have? qual estágio da mente que eu Allow deveria that ter? Que eu não permita isso, tudo isso for acontecer, any kind of leak to happen. qualquer tipo de vazamento So that acontecer, water goes in. que essa água não entre, Circumstances dependendo da outside situation circunstância e as start situações affecting mind. externas começam a afetar a mente. As soon as we see somebody these Assim days que a gente sprint vê alguma and run coisa, oh, let's que alguém take correndo, big COVID test. e a gente tem que passar So por cima desse immediately that teste. thought comes. Então, imediatamente esse pensamento vem. But then how long? Mas então, por Because quanto again, tempo? you have to be outside. Nós continuamos e nós So temos que how ser to honestos, certo? keep Então, como improving our inner manter, capacities aumentando a nossa capacidade so interior? that suddenly or whatever Então, isso, different scenes of drama de repente, pode over ser different diferentes cenas do drama sobre diferentes when they circunstâncias. happen, Então, quando acontece, we don't lose our inner strength, nós não our inner perdemos a strength. nossa força interna ou a nossa autoconfiança. And it does happen. E isso acontece. Then you help the Então, souls. você ajuda as Especially almas, these days, especialmente nesses dias. even listening to the news, Mesmo ouvindo lot as of notícias, people are muitas affected mentally with pessoas estão afetadas mentalmente pelo medo uncertainty. What's going to e a happen in the future? incerteza do que vai All kinds acontecer of no wild futuro. thoughts come in the mind. Então, muitos pensamentos vêm na mente. So how do we create Então, como nós criamos? positive energy, positive Como nós pedimos todos para ter energia positiva, ter whatever pensamentos positivos. sustenance Qualquer coisa que tenha acontecido no nosso sustento is pessoal, important, é importante positive. ser positivo. And then of course when we have Então, Baba's claro, knowledge quando nós temos o conhecimento de Baba, and we are able to be in Baba's nós somos remembrance, capazes de estar na lembrança de keep Baba increasing our inner e power manter of aumentando resistance. a nosso poder interno de There resistência. are some people as soon as weather changes they get sick, right? Há pessoas que quando o tempo muda, elas ficam doentes, certo? Porque eles não têm a imunidade. So what is soul's immune system? Então, qual é o sistema imune da alma? So bestower Então, at this time doador nessa época, ser um doador nessa época, instantly in whatever way we can give. é naquilo que a gente pode doar. I saw a woman next door. Eu vi uma mulher Was coming perto from aqui, village. muito idosa, ela estava vindo e ela caiu. Then I thought, Eu well, estava indo longe, mas eu help pensei, her bom, to get up. eu vou ajudar ela a levantar. And it was not a big act. No. Isso não foi um grande ato. It's human Isso não é muita coisa, é humano isso. to give hand to one who has fallen. Dar uma ajuda para alguém. So her
son called and said that was a Então, big o filho dela falou: "Ah, isso foi muito bom. Isso foi uma coisa muito to grande." always kind of not very E ele close to our big center around in the neighborhood. E ele sempre estava perto do nosso grande centro na vizinhança, mas imediatamente sua atitude mudou e disse: "Ah, eu quero ir lá no centro. Eu quero dar alguma coisa." E eu falei: "Ah, isso é com você. Você pode fazer para o centro o que você quiser dar." Então, qualquer hora não é apenas um ato simples, mas há muitas coisas bonitas que começam a acontecer. E você tem que ser esperto, você tem que ser sensível quando você está doando. Isso não deveria. Mas, novamente, Baba está dizendo hoje, não limite você mesmo. Porque algumas vezes eu penso, eu sempre fui bom, eu sempre fui doador. E sobre os outros não têm que ser também? E por isso nós somos, mesmo quando nós estamos fazendo coisas, nós olhamos para alguém que está constantemente fazendo e olhando muito bem e nós ficamos inspirados. Há muitos que são um pouco preguiçosos, eles não querem fazer e nós olhamos para eles e olhamos e falamos, por que a gente deveria fazer mais? Eu não deveria fazer o que eu deveria fazer o que você está fazendo. Então, algumas vezes isso acontece que a influência será seguida. Então, por isso é muito importante, e hoje Baba disse, a autoconsciência, isso também na forma imersa. Então, quando eu tenho autoconsciência, eu sou um doador, certo? Eu vou fazer o quanto eu puder. Isso é o que Baba falou, que esse ponto, não mantenha uma conta, não conte o que você está doando, né? Porque tudo que você faz do seu coração, com generosidade, você também sabe que eu gosto quando o Baba diz, quando você dá a mensagem, você se torna estável. Então eu estava pensando sobre isso. O que isso significa? Vamos dizer que nós dizemos muita coisa e as pessoas ficam muito ocupadas em alguma coisa e eles dizem, vamos lembrar de Baba, vamos estar em silêncio. Então, essa mensagem ajuda a nossa estabilidade. Ser estável é muito, muito importante. Então, haverá muitas situações no mundo para todos. Através de seres humanos, através dos elementos. Muitas situações que vão acontecer. Nós temos que ser fortes, certo? E ser estáveis. Também criar a autoproteção. Através da consciência de alma, da lembrança de Baba. E claro, a melhor proteção é o seu próprio ato de caridade. Qualquer coisa que você tenha, boa que você tenha feito, então acreditem quão importante isso é. Doar através de pensamentos, de palavras, de ações, em qualquer coisa. Eu lembro que houve a partição do país e quando criança foi dito a mim. Então eu tinha que carregar o meu almoço. Talvez alguém longe estivesse muito com fome, muito longe, então você daria isso, eu levava 2 lanches. Então, internamente, esse sentimento de dividir é muito importante.
Quanto mais você divide, e aí você continua aumentando o seu próprio. Por isso, o Baba está nos encorajando, olhando para a necessidade do tempo, a necessidade das pessoas, ser misericordioso e ser um doador. Eu acho que isso não requer muito esforço. Isso tem que ser natural. Dividir. Há um ditado, esse cuidar, dividir com os outros e ser uma inspiração para todos. Então, esse é o nosso dever de casa para amanhã. Desde manhã e à noite, nós vamos olhar para como nós somos doadores ilimitados e permanecendo ilimitados. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti, Elizabeth. Shanti Didi, Elizabeth. To see you. Que bom ver você. To be with the Avyakti Parivar Estar family. com o Avyakti Parivar. So, Om Shanti to everyone. Om Shanti a todos. Yes. So, It's good to see Então, you couldn't come physically. isso é muito bom para você que você não pôde estar fisicamente, mas eu estou feliz what que a você esteja drama. conosco. What a Que drama bonito. was not expected, and Eu não this esperava, actually makes it easier for me to come mas up with na questions. verdade isso veio mais fácil para mim vir com perguntas quando eu não pensei nisso muito antes. A espontaneidade me ajuda a ver o que eu sou agora como uma doadora. Então, Mohini Didi, eu penso em mim mesma. Eu penso que cada um deveria pensar em cada um de nós como doadores, como filhos de Baba. E nós damos e damos, e algumas vezes nós sentimos que o que eu faço é doar. Eu posso mesmo pensar em algumas almas que são muito benevolentes num aspecto, mas talvez no encontro, na congregação, há muito descontentamento. E você, como você constrói o seu estágio para você não ser puxada nessa linha de descontentamento, nesses pensamentos inúteis? Como eu me sirvo e sirvo outros sem ser puxados para isso? Há muitas expectativas de ver pessoas de um modo particular. Como você sabe, uma expectativa de um professor escolar olhando para os estudantes e dizendo: todo mundo deveria ir muito bem, todo mundo deveria passar, mas também eu gosto muito do que o irmão Ken disse hoje de manhã, que é numérico, você tem que celebrar tudo. Então, nem todos são iguais e nem todos podem ser iguais. Então, essas expectativas, eu lembro que Manodari, eu era uma Brahmin muito nova quando ela disse: se você esperar que alguém seja como você, se você quer que alguém seja preciso, eficiente, qualquer coisa que seja, você ficará muito desapontado na vida e vai ficar frustrado. Então, isso vai deixar você muito, muito bravo. E eu não esqueça, porque cada um é diferente, certo? Então, no encontro, o que eu tenho que fazer com o encontro é criar essas vibrações. Criar a vibração de amor, criar as vibrações de felicidade. Então, nós criamos as vibrações, certo? Isso vai nos dar muito contentamento, eu acho, ao invés de expectativas. Crie aquilo que você pode criar, certo? Eu acho que isso é o que um doador faz. E porque você está criando, você está doando. E você vai se sentir forte, você vai se sentir feliz. E outros acho que vão receber isso a partir disso. Sim, muito obrigado. Isso ajuda muito. Então,
ser criativos e construam o ser. Eu também gosto desse aspecto de ser um doador e ser parte da família real. E desde que a Rainha Elizabeth partiu ou se fez a transição, eu estava pensando sobre isso. Você disse que na Idade do Ferro e na Kali Yuga, e essa monarca foi muito respeitada. Nós podemos pensar sobre seus atributos, mas isso me fez pensar que os monarcas da Idade do Ferro são assim, mas eu vou ser um monarca da Idade do Ouro. E eu estava me checando. Um rei faz isso, uma rainha faz aquilo. Na minha atividade, então, como isso seria? Como seria a família real nas nossas ações? Nós somos todos doadores, então talvez você pudesse nos dar um pouco de insight, ou pelo menos dos seus envolvimentos. Como seria essa troca? At Confluence said the Royal A Sanskar andade da confluência, o Sanskar real, é ser complementar not competitive, not em cada respeito, não competitivo, não comparativo. Porque ser competitivo with anyone. ou comparar-se com todos e complementar no sentido de que se nós somos 3 ou 5, a força de todos, se nós usarmos essa força, nós estamos ajudando uns aos outros. Então, quando há uma família, então nós falamos uma família real, mesmo agora, a realeza é, vamos dizer que vocês estão juntos como uma família, ou como um time, ou qualquer coisa. Você não apenas pensa, eu posso fazer isso e aquele não faz. Mas há uma época que cada um põe o que tem de melhor. Então, quando chega no objetivo, é a melhor parte. Não que apenas alguém diga, eu posso te dar um exemplo de que aqui no Jacti Parivar, por tantos anos agora, 2 anos e meio ou mais, haviam 100, de repente, alguém tinha que substituir os tradutores, e uma irmã de Londres disse que nós nunca vimos nada durante o programa, que algo aconteceu porque em algum lugar tem esse sentimento de isso eu não pude fazer, eu vou substituir esse. É uma coisa muito complementar. Então, da mesma forma, eu vejo cada um de nós tem limites e cada um de nós tem capacidades largas, mas como a gente pode dizer, esse não pode fazer, então deixa eu fazer. Então eu acho que é uma forma muito real de ajudar, de dar suporte e apenas fazer a tarefa acontecer, ao invés de apontar, você não estava lá, você não fez. Às vezes acontece, mas a gente nunca faz isso. E algumas vezes nossos programas nós tivemos que cancelar nosso programa hoje, porque tinha que ser assim. Mas não é de acusar alguém, culpar alguém, apontar o dedo em alguém, isso não está certo. Então, como nós fazemos isso, nós tornamos isso aqui? Nós temos que rapidamente chamar você rapidamente. Mas isso que eu estou dizendo, isso não é. O que eu estou dizendo é uma forma real, né? De se trabalhar juntos como um time, como uma família. E eu acho que isso mesmo, isso vai acontecer na Idade do Ouro, certo? Nós carregamos os sanskars da Idade da Confluência e da Idade do Ouro. Então, na família real, não há acusação, não há culpa, ninguém aponta o dedo em ninguém, a gente não fica definindo as pessoas o que eles poderiam ter feito, mas sempre encorajando os outros e vendo como cada um pode ser um grande doador. Qualquer que seja a sua capacidade, porque isso você pode fazer. Pelo menos respeite. Quando você respeita alguém, então o melhor vai vir daquela pessoa também. Sim, isso é verdade. Muito verdadeiro. Você realmente tem que manter as suas sacolas cheias. E eu gosto muito quando você fala de
ser consciente da alma e dar essa consciência e manter essa consciência. E há uma coisa que eu sempre brinquei, pensando nos monarcas da Idade do Ouro. Baba diz que esses são almas caridosas, grandes doadores, Punya Atmas. No entanto, na Idade do Ouro não há ninguém para servir. Então, como é isso que eles aprendem e eles têm esse título numa idade onde você não é esse negócio de doar no sentido de que alguém que está com necessidade, qualquer coisa, quando eu como uma alma deixo o corpo, qualquer coisa que eu tenha acumulado em meus atos caridosos na confluência, eu carrego todos esses sanskars. Não é que eu vou fazer caridade. Como você disse, ninguém precisa de nada, certo? Todo mundo está no seu momento máximo de qualidades, virtudes e poderes, mesmo prosperidade. Tudo está em abundância. Então, ninguém precisa de nada. Então, nós estamos tendo sanskars mesmo para reivindicar esse estágio. É baseado nos seus atos caridosos da Idade do Ouro. Então, um pensamento veio à minha mente de que na Idade do Ouro a monarquia será passada até uma certa idade, não será como os nossos novo rei da Inglaterra. Qual é a idade dele agora, né? Então, a rainha tem 70, tinha 70 a mais, mas na Idade do Ouro a gente vai até certa idade. E eles vão passar o reino para os príncipes e as princesas. Então eles vão fazer isso. Então aquele definitivamente estará pronto para a Idade do Ouro. Então nós carregamos. Por que Baba quer que nós sejamos doadores agora? Porque o nosso estágio depende do quão grande doador você é. De quanto você é capaz de doar. Mesmo agora, há algumas almas que nós temos que servir através da saúde. A gente tem que servir de uma forma diferente de fazer caridade. Mas Baba diz, seja uma alma caridosa através das ações, mente. Então nós carregamos esses sanskars, certo? Isso é muito interessante. Eu pensei, o rei, a rainha, os imperadores vão ter aposentadorias antecipadas, porque eles vão passar as coroas para seus filhos. Eu acho que haverão em 50 anos e alguma coisa assim. Pelo menos lá, eles devem... É de duas maneiras, eu não sei. Eu acho que nas nossas organizações também a gente nunca se aposenta, certo? Mas o que a gente começa a fazer é distribuir as tarefas. Então, nós criamos os coordenadores de área, então as pessoas podem aprender o que são as responsabilidades, elas podem aprender como fazer as coisas, uma plataforma maior, com um coração mais generoso. Então, eu acho que essa confluência é muito interessante, eles fazerem as coisas. Eu acho que na Idade do Ouro, definitivamente, eu vou adorar passar o reino na hora certa, aí eu vou poder ficar livre. Aí eu não preciso fazer alguma coisa e procurar por alguma coisa. Então eu fiz isso alguns anos atrás. Eu comecei a delegar as coisas que eu tinha que fazer. Eu tinha um departamento de tecnologia e eu fiz isso por tantos anos e agora acho que todo mundo deveria fazer. Então tudo que você precisar, eu posso estar disponível para você. E então novas tarefas vieram para mim e eu falei, bom, agora é diferente, agora eu tenho que me tornar. Então é muito interessante na idade da confluência.
So Yes. conference stage is lot of learning. A Lot of, confluência é muito aprendizado. I think that's from where we will take those beautiful Eu seeds. acho que a partir disso a gente vai tomar esses caras muito That's bonitos very conosco. true. Isso é muito verdadeiro. I've seen all of us, Eu vejo que em todos nós somos testemunhas disso com você, Didi Mohini. You're creating a bridge for Eu us sinto que você está criando uma ponte para nós também, para também melhorar a nossa visão sobre nós mesmos e a colaboração da família, não apenas nacionalmente, mas também internacionalmente. Então, isso é maravilhoso. Uma outra pergunta que eu tenho é, na questão de permanecer estável internamente, eu entendo que quando a gente está mais consciente, quanto a gente está mais consciente da alma e da lembrança, com Baba, então as coisas vão ser difíceis e eu vou falar por mim mesma. Eu tento me tornar muito misericordiosa no sentido de que eu tenho empatia. Então, como alguém pode colocar a sua energia sobre o que está acontecendo no mundo? Então, como que eu posso colocar a minha energia no futuro e como isso vai me tornar mais poderosa e como isso vai empoderar o mundo? Quando nós estamos melhorando o nosso foco, definitivamente, porque muitos de nós, eu tenho essa tendência também. Quando o Baba diz, não dar tristeza, mas também não tomar tristeza. Porque se eu estou tomando tristeza, isso acontece. Eu lembro. Se eu escuto uma criança chorar, eu não sei quanto essa criança está lá, mas eu posso ouvir. Aí eu penso, uma criança está chorando em algum lugar. Então, a gente não ouve isso. Então, Baba diz, vocês vão ouvir o choro. Mas isso é uma coisa comum, mas haverá tanto choro. Vai haver tanta pobreza, violência, tanta... Apenas imaginem, ilimitadamente. Mas se eu também vou para todo esse sofrimento, enquanto vendo notícias e lendo as informações, eu não posso ser um doador. Então você tem que olhar para... Eu lembro quando nós perguntamos a Dadi Guzar alguma coisa e ela disse, mas Baba não se preocupa, porque se Baba não se preocupa, por que eu vou me preocupar? Então nós temos que olhar para Deus e como Ele é capaz de servir. Claro, Ele é Deus, nós não somos. Nós somos seus filhos. Então, eu acho que a gente tem que olhar para ver quando as pessoas estão vindo e chorando. Então, esses dias, por algumas horas, eu recebi uma chamada que um estava no hospital, o outro tinha câncer. Então, toda época, essas notícias que você ouve. Então, o que você deveria fazer? Falar, esse é seu filho, você tem que ajudar. Então, eu posso ter bons votos. E se você precisar de alguma ajuda, como alguém disse hoje, que estava no hospital, eu senti tão feliz quando eu tive essa comida, quando eu estava no hospital. Então, quando a gente puder ajudar, mas não permitir que o sofrimento venha, senão você não pode servir. Eu sei que isso vai levar tempo, isso leva tempo. Mas o tempo vem quando você sabe que você tem que ajudar. Como um médico que mantém o sistema imune de forma... Como é que um médico pode servir sem se ter o sistema imunológico em ordem? Então nós temos que ver isso. A empatia, a simpatia, qualquer coisa que seja. Mas permita que esteja lá. Mas que não atinja um ponto que eu comece a sofrer por causa daquilo. Então, eu não estou tomando sofrimento, não estou me tornando um doador. Então, tudo isso requer muito esforço e aplicar o conhecimento no drama. Então, você não pode deixar isso ou dizer, eu não ligo. Mas como eu poderia realmente cuidar? Isso é ser um doador, certo? Big question.
living in the world Muito of obrigado. suffering. Essa é uma grande questão, viver no mundo de sofrimento e não sofrer. Who is always Muitas happy. pessoas, como pode que os Brahma Kumaris estão sempre sorrindo? Because Baba E is hoje, showing us a new world. Porque Baba nos mostrou um novo We are mundo. instrument E, to e ele nos tornou um instrumento para transformar o we mundo. have in our vision Então to live in this world. nós temos nossa visão na nossa idade Again, pura. living at Mas, confluence, novamente, vivendo na idade da confluência, manter a idade do ouro da Kali mente. Yuga, we Então, can na give Kali Yuga, nós through podemos thoughts. doar através dos nossos pensamentos, das nossas Others, vibrações helping others also. e ajudar outros Lot of e encorajar outros. Então, a gente não pode reclamar como um doador. mercy, but not over. Yes, I can feel Over it. is your Sim, eu posso sentir. anything over. Somebody said I was Nós temos que terminar com as nossas tristezas. Então a gente aí disse, overwhelmed. eu era tão bom. Então remove a palavra eu era tão bom e remove a palavra eu sou tão bom. Deixa a palavra eu sou tão bom. Então isso vai acontecer. Então não fique triste com isso. I was very, very honest. I said, don't say very, very. You have to be honest, you know. So it could Eu be era your muito, muito honesto. Eu não diga muito, muito honesto. Diga apenas honesto. Você tem que ser honesto. So all this we go through Então, on the journey and sempre vamos na jornada e gradualmente a gente vai se tornando mais preciso, certo? Muito obrigado. Isso é muito maravilhoso. Ser um doador e não tomar nada. Não tomar a tristeza. Constantemente doar. Queen Elizabeth. Well, fortunately not of this. Sim, afortunadamente, não nesta era, mas vamos ver no futuro. Muito obrigado. Thank you very much, Mohini Didi. Obrigado. Mohini Didi. Good night, Om Shanti. Om Shanti. And now for the homework, E agora o dever de casa. for the merciful bestower, Doadores who misericordiosos. restores the royal family, Doadores masters da souls família real. who are As almas que são ignorantes do conhecimento de desejos do not não take tomam ao invés de of doar having devido a ter desejos temporários. Continue a doar e enquanto continue to dando, give. não contem o que vocês Do estão not count what you doando. have given. Eu fiz esse tanto enquanto aquele não fez nada. Contar desta maneira não é um sanskar de ser um doador. Os filhos do Pai generoso não contariam essas coisas. A loja de tesouros está transbordando. Então, por que vocês deveriam estar contando? Mesmo na idade do ouro, ninguém deveria manter uma conta ou continuar ou contar alguma coisa. Aqueles que são parte da família real e da família e da dinastia do Sol são master doadores. Não haveria nenhuma barganha lá. A dinastia do Sol significa a casa dos doadores. Então vocês têm que preencher-se com esses sanskars agora. Om Shanti. Merciful and bestower. Misericordioso e doador. Masters doadores da família real. All souls who are ignorant of the Ó almas que são ignorantes do conhecimento de desejos, não tomem ao invés de doar devido due to ter having desejos temporários. desires. Continue to give. Continue a doar enquanto doando Do not count. e não contem o que vocês estão doando. I did this much, Eu fiz isso whereas that one enquanto didn't aquele do anything. não fez nada.
To count in this way Contar is desta not a maneira não é um sanskar de um doador. The children of the Os filhos do Pai generoso não contariam essas coisas. The treasure store is A overflowing. loja de tesouros está transbordando. Então, por que você deveria estar contando? Even in Mesmo the na idade do ouro, ninguém mantém uma conta ou conta alguma coisa. Those who are part Aqueles que são parte da família real na idade da dinastia do Sol são master doadores. there won't be Não haveria nenhuma barganha lá. the Sun Dynasty means the home of the Dinastia do bestower. Sol significa a casa dos doadores e vocês têm de se preencher com esses sanskars agora. रहम दिल दातापन राज्यवंशी Eu vou precisar sair agora. Aqueles que quiserem continuar ouvindo, por favor, vão para o espanhol. Om Shanti. हे क्षमात्रम अविद्यात्माएं अल्पकाल की इच्छाओं के कारण देवता के बजाय लेवता नहीं बनो। देते जाओ, देते हुए गिनती नहीं करो। मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, यह गिनती करना दातापन के संस्कार नहीं। फ्राक दिल बाप के बच्चे यह बातें गिनती नहीं करते। भंडारे भरपूर हैं, गिनती क्यों करते हो? सतयुग में भी कोई हिसाब किताब गिनती नहीं रखते। रॉयल फैमिली राज्यवंशी मास्टर दाता होते हैं। वहाँ यह सौदेबाजी नहीं होंगी। राज्यवंशी अर्थात दाता का घर, तो यह संस्कार अभी भरने हैं। ओम शांति।